Bom, pessoal, são 8h05, bom dia. Hoje eu tenho a honra de receber a Lara Araripe para falar. A Lara foi nossa ex-residente de hematologia. Ela vai apresentar, na verdade, o trabalho dela, que foi o TCC, e que, na verdade, será a dissertação de mestrado dela. Então, é uma alegria muito grande de receber a Lara pela profissional que ela se formou conosco e pelas atividades que ela tem. Lara, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Tá dando para ver, né, a aula? Sim. Pronto. Meu nome é Lara, né, como o Dr. Fernando me apresentou. Eu sou ex-residente do HU, recente, né, hematologista, hemoterapeuta. E hoje eu vim apresentar para vocês os resultados da minha análise que a gente fez para o TCC, que é dos resultados do transplante autólogo, né, de células tronco hematopoéticas para o linfoma de Hodgkin, aqui no nosso serviço, né, no nosso serviço aí do HU. Então, a gente sabe que o linfoma de Hodgkin, ele é uma doença que tem altas taxas reportadas de cura. Normalmente, os pacientes que são diagnosticados e tratados, né, com primeira linha, com ou sem radioterapia, costumam ter uma resposta de 75% a 80% dos casos e ficam curados da doença. Mas 15% a 20% desses pacientes que são diagnosticados no estadio inicial, né, estadios 1 ou 2, e 30% a 40%. Ops. Continua aparecendo? Que apareceu uma mensagem aqui. Continua, tá na introdução a objetivos. Pronto, perdão, é porque apareceu uma notificação aqui que tinha parado a compartilhamento. Sim, então, 15% a 20% dos pacientes diagnosticados com estadio inicial, né? E 30% a 40% daqueles diagnosticados em estadio Lara, eu não estou conseguindo te ouvir. Acho que a, acho que a Lara caiu, pessoal. Acho que a gente pode esperar só um pouquinho ela voltar, né? Acho que caiu a conexão dela. Tá? Aguardar um instantinho, por favor. Perdão, pessoal, caiu. Vocês estão me ouvindo agora? Voltou aqui a Tô, aparecer? tô te ouvindo, agora volta um slide. Você estava na parte em que você falou Eu estava da a aqui. parte. Pronto, esse slide aí, o anterior. Pronto, perfeito. O Sim, anterior é esse. anterior? Ah, tá. É esse aí, ó. Esse aí, pronto. Pronto. E estava comentando, né? Perdão, aí que caiu. E o que a gente costuma fazer para esses pacientes, né? Que são os recaídos ou refratários? A gente sabe que a quimioterapia de resgate seguida de um transplante autólogo ainda é uma opção muito importante, né, para os pacientes e que tem taxas reportadas de cura, né, ao longo de vários estudos aí ao longo do tempo na literatura em torno de 50%.
Mas uma coisa que tem mudado, né, a realidade do linfoma de Hodgkin nessa última década tem sido as imunoterapias, né? Em especial os anti-CD30, que é o brentuximab, né? E os inibidores de checkpoint, tipo nivolumab ou pembrolizumab. Porque eles têm mostrado, né? Tem estudos em vários momentos específicos da terapia do Hodgkin e tem mostrado melhora dos resultados pós-transplante autólogo. Tem também sido um aumento na gama de opções terapêuticas para aqueles pacientes recaídos refratários. Então, a gente pode usar essas medicações, né? Tanto antes do transplante como após o transplante, em indicações diferentes. E, além disso, tem alguns estudos mostrando esquemas com essas medicações anti-CD30, imunoterapias, com boas respostas, como, por exemplo, um estudo que mostra a troca, né, do B de bleomicina do ABVD pelo brentuximab, né, também mostrando bons resultados, diminuindo a toxicidade aí da bleomicina, toxicidade pulmonar, né, que a gente sabe que existe, principalmente nos mais idosos. Então, qual foi o objetivo desse estudo, né? A gente quis avaliar os resultados dos pacientes submetidos a transplante autólogo para linfoma de Hodgkin no HU, desde o início, né, do serviço de transplante até a atualidade, então desde 2009 até 2023. E a gente queria, né, dar uma olhada nas características dos nossos pacientes transplantados e da doença deles, seja como esses pacientes chegavam para a gente, né, se eram pacientes que tinham mais estadio precoce ou estadio avançado, a idade, e também avaliar sobre a vida global e livre de progressão. E a gente queria também, apesar de que a gente está num serviço público, né, em que a gente ainda tem dificuldade de acesso às medicações mais novas, mas como a gente tem a possibilidade de judicializar medicações, temos pacientes também em uso de imunoterapias. Então, a gente queria avaliar também quantos pacientes usaram, né? Se aquilo teve algum impacto que a gente pudesse perceber de forma estatística nos nossos dados. Então, a gente realizou um estudo retrospectivo de revisão de prontuários de 118 pacientes que foram submetidos a transplante autólogo no HU entre 2009 e 2023. E o nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e nós fizemos esse levantamento. E aqui nos resultados, né, a gente percebe que essas características gerais dos pacientes, o sexo era bem parecido, né, um valor equivalente entre mulheres e homens, e a maioria dos pacientes não tinha comorbidades, né, o que reflete também a própria história do Hodgkin, né, que acomete mais pacientes jovens. Então, a maioria dos pacientes não tinha outras comorbidades. Os que tinham, a maioria deles eram comorbidades, né, relacionadas à síndrome metabólica, dislipidemia, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Em relação às características da doença ao diagnóstico, né, a gente vê que o ECOG era uma coisa difícil da gente avaliar, não sei se vocês conseguem ver aí, que a gente tinha um N de 118 pacientes, mas se vocês olharem aqui na parte do ECOG, a gente tinha 63 pacientes para os quais a gente não tinha essa informação, né? Então, é uma coisa que a desvantagem, né, da revisão de prontuários é que muitas vezes você não consegue ter tantas informações porque elas não estão presentes. E isso é uma coisa que, até depois refletindo sobre o trabalho, né, uma coisa que me chamou muita atenção é a importância da gente registrar bem, né, os nossos pacientes e talvez fazer esses scores, né, que são importantes para a gente poder definir qual é o status do paciente, né, a capacidade dele aguentar terapias mais agressivas e tudo, então é importante a gente ter essa informação. O tipo mais comum, né, em concordância com a literatura, era esclerose nodular, certo? Seguido de celularidade mista. E a maior parte dos pacientes tinham estadio diagnóstico 2 ou 3, né? Então, se a gente for dividir entre estadio precoce e avançado, a gente tinha uma porcentagem bem semelhante entre os nossos pacientes que tinham diagnóstico tardio ou avançado, estadiamento tardio ou precoce no momento do diagnóstico. E sintomas constitucionais, 60% dos pacientes tinham, aproximadamente 30% dos pacientes não tinham. Em relação à massa bulk, a gente tinha a maior parte dos pacientes, né, um pouco mais de 50%, tinham massa bulk. Isso é outra coisa também que é um pouco complicada, assim, porque
ao avaliar os prontuários, o que a gente percebe é que a gente não tinha um valor tão fixo para definir a massa book, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que se você for olhar lá os critérios acima de 10 centímetros, mas a maioria dos prontuários, né, tinham pacientes que tinham massas grandes, por exemplo, acima de 5, né, acima de 8, os pacientes já eram tratados como doença Book, né? Então, também tem essa questão da mudança na classificação ao longo dos anos, né? E uma outra coisa também que seria muito interessante a gente ter informação, mas que infelizmente a gente não conseguiu levantar muitos dados, era em relação ao risco, né? Avaliação de risco favorável ou desfavorável, e nos casos de estadiamento tardio, o cálculo do IPS. Então, a maioria dos pacientes a gente não tinha esse cálculo ou não tinha todas as informações para poder fazer esse cálculo, né? A gente não conseguiu ter muitas informações em relação ao risco. Em relação aos tratamentos realizados, né, esquemas de quimioterapia, em primeira linha, a grande maioria dos pacientes fez uso de ABVD ou variações, como por exemplo a AVD, seja por falta da bleomicina, seja por toxicidade pulmonar ou risco aumentado de toxicidade pulmonar, mas a gente vê que a grande maioria dos pacientes realmente fez ABVD, né, bem consolidado aí como primeira linha ao longo dos anos, né? Que a gente considera que a gente tem pacientes desde 2009 até o ano atual. Radioterapia em primeira linha. A maioria dos pacientes não foi submetido, tá? 63% dos pacientes não fez radioterapia em primeira linha. Já os esquemas de segunda linha, a gente vê uma predominância bem grande do ICE, né? Mas alguns pacientes também usaram DAP. E a radioterapia em segunda linha é ainda menos frequente do que a radioterapia em primeira linha. Aí, em relação ao uso das imunoterapias, pré-transplante, a gente teve poucos pacientes que fizeram uso dessa imunoterapia pré-transplante, né? Em todos os casos foi brentuximab, né? Aqui tem, vocês podem ver que na qual imunoterapia tem um paciente que fez uso de rituximab, que era um paciente que, na verdade, teve um diagnóstico inicial, né, de um linfoma não Hodgkin, e depois foi revisado e foi visto que ele era Hodgkin. Então, ele chegou a fazer rituximab. Mas a grande maioria dos pacientes realmente brentuximab, mas foram só 10 pacientes que conseguiram usar antes do transplante. E o que chama a atenção aqui é em relação às linhas de tratamento pré-transplante, né? A gente sabe, e tem outros estudos, né, de Hodgkin que falam sobre sobrevida global, sobrevida livre de progressão em ambientes diferentes, né? Que quanto mais quimiosensível o paciente é, maior a tendência dele ter uma boa resposta com o transplante. Então, se o paciente foi exposto a 3, 4, 5 linhas de tratamento, além de se indicar uma doença mais agressiva, né? Isso também aumenta muito a toxicidade para o paciente. Então, a gente imagina que esses pacientes que são submetidos a muitas linhas de tratamento têm uma tendência a ir pior, né, no pós-transplante, pela a baixa quimiosensibilidade e também pelo paciente já ter sido muito exposto à quimioterapia. Mas a gente vê que a maior parte dos nossos pacientes usou 2 ou menos linhas de tratamento, né? E alguns pacientes usaram mais, 3 ou mais linhas, chegando até um paciente usar 6 linhas, né? Então, 62% dos pacientes não usaram mais de 3 ou mais linhas e 31% dos pacientes chegaram a usar 3 ou mais linhas. E aqui era dividida, a gente também queria avaliar a quimiosensibilidade por meio disso, né? Que era ver os pacientes que tinham tido uma resposta após a primeira linha e depois recaíram, versus aqueles pacientes que não chegaram a responder à primeira linha, que seriam os refratários, né? Então, a gente também tinha uma porcentagem maior de recaídos após a primeira linha do que de refratários no nosso grupo populacional. Em relação ao processo do transplante em si, né, a gente quis avaliar algumas coisas, como, por exemplo, o tempo de espera entre a recaída e o transplante. Ui, perdão. Cadê, meu Deus? Aqui. E o transplante propriamente dito, né? E o que a gente percebeu é que a média de tempo de espera entre o dia que o paciente recaía e o transplante propriamente dito era em torno de 317 dias, então quase um ano, né? Vale ressaltar que essa data que a gente escolheu como tempo entre a recaída propriamente dita, a gente considerou mesmo quando o paciente teve a recaída, né?
Idealmente, a gente teria utilizado, para a gente ter uma ideia melhor do tempo de espera do paciente, né, do momento que foi indicado o transplante até o transplante propriamente dito, seria ideal a data da primeira consulta no transplante, né? Só que também é uma informação que foi muito difícil de encontrar no prontuário, de forma, assim, sistemática. Então, a gente usou essa data entre a recaída, quando foi diagnosticada a recaída, até o transplante. Então, em média, mais ou menos, um pouco menos de 1 ano, né? Os esquemas utilizados para mobilização, a maioria dos pacientes, se vocês perceberem, né, a gente tem muitos pacientes que usaram granuloquina isolado. E a gente sabe que esses pacientes que são refratários ou recaídos após primeira linha no Hodgkin, eles são pacientes que têm um risco maior de falha de mobilização, porque a maioria desses pacientes faz uso de platina em esquemas secundários. Alguns desses pacientes também fazem radioterapia, né, que aumenta o risco de má mobilização. Então, a gente vê aqui que a maioria dos pacientes, quando você vê fatores de má mobilização, tinham algum fator, né? 94,9%, justamente por esses fatores que eu comentei acima, pelo uso de platina, a maior parte dos esquemas. Então, idealmente, para esses pacientes, a gente utilizaria, né, além do granuloquina, alguma químio para ajudar a mobilizar. Que vocês veem que 49,1% dos pacientes utilizaram, né? Ou granuloquina com vinorelbine, e mais aproximadamente 7% dos pacientes usaram plerixafor. Mas esses já foram pacientes que não tiveram respostas tão boas até com o quimio-recrutamento também. E vocês veem que 39% dos pacientes usaram granuloquina isolado, né? E esses pacientes que usaram granuloquina isolado, a maioria deles eram pacientes mais antigos, né? E eu lembro, enquanto revisava os prontuários, que muitos desses pacientes precisavam fazer mais de uma vez mobilização, porque falhavam na primeira, né? Então, isso mostra para a gente realmente que o ideal seria já mobilizar com algum químio, né? Porque são pacientes que têm uma taxa de mobilização alta. Em relação aos condicionamentos utilizados, né? A gente vê aqui que a gente utilizou diversos tipos de condicionamento, né? O mais frequente foi o BEAC ao longo dos anos, mas a gente também usou LACE em aproximadamente 33% dos pacientes, NEAM e outros, né, que variaram. A gente colocou nessa categoria de miscelânea porque eram vários tipos diferentes. Inclusive, estava até comentando com o Dr. Fernando que tinha um Buçai etoposídeo, né, que até está voltando a utilizar agora, só que sem o etoposídeo. O Dr. Fernando pode até falar depois sobre isso. E isso daqui a gente vai comentar um pouco na parte da discussão, que isso reflete muito a disponibilidade das drogas ao longo dos anos, né? Para o nosso hospital e de forma nacional também, que faz com que a gente tenha que se adaptar muito em relação ao condicionamento. A idade média dos pacientes no transplante era de 28,9 anos, duração da internação média dos pacientes em torno de 23 dias, né? E o dia de enxertia neutrofílica médio em torno do 10º dia e a enxertia plaquetária em torno do 11º dia. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque normalmente, né, eu tinha a impressão de que a enxertia plaquetária demoraria um pouco mais, seria algo mais tardio, mas na maior parte dos pacientes era quase que concomitante, assim, né, a gente avaliando retrospectivamente. Então, não teve uma diferença muito grande entre o D da enxertia neutrofílica e da enxertia plaquetária. Em relação aos resultados, né, a gente viu que no D mais 100, a gente teve só 2 óbitos, até o D mais 100, uma taxa, né, de óbito nos primeiros 100 dias em torno de 1,7%, que seria um óbito mais relacionado ao transplante em si. A maioria dos pacientes, 61,9%, sem doença no D mais 100. E no D mais 360, um ano após, a gente seguia com mais ou menos a mesma taxa de pacientes, né, com resposta completa após um ano. Em relação ao uso de imunoterapias pós-transplante, como eu comentei, né, a gente sabe que o acesso ainda é muito difícil para a gente, porque não é uma medicação liberada pelo SUS, apesar de terem cada vez mais estudos, né, demonstrando a eficácia dessas medicações em vários cenários no Hodgkin, mas a gente ainda teve, né, 38 pacientes que utilizaram imunoterapias pós-transplante, 32,2% dos nossos pacientes. E a imunoterapia utilizada, de longe, a mais utilizada é brentuximab, né, com 31,3%, e nivolumab, 6,7% dos pacientes utilizaram.
Agora, uma coisa que chama atenção é a indicação da nossa imunoterapia, né? Porque a gente sabe cada vez mais que tem se consolidado o uso de imunoterapias como manutenção na doença de Hodgkin. Então, se tem um paciente que transplantou, o paciente teve boa resposta ao transplante, mas pelo risco pré-transplante da doença, né, você pode fazer brentuximab para manutenção do tratamento desse paciente com boas respostas. Mas se você for ver, na nossa população, a maioria dos pacientes que usaram Brentux, na verdade, usaram já num cenário de recaída pós-transplante, e não como manutenção. Dos nossos pacientes transplantados, né, nós tivemos 31 pacientes que recaíram, aproximadamente 27% dos pacientes em algum momento recaíram pós-transplante, e o tempo médio de acompanhamento em anos que a gente teve dos pacientes foi em torno de 2 anos. E óbitos pós-transplante, por todas as causas, aproximadamente 21,2%. O que chama a atenção em relação a essa questão do tempo de acompanhamento, né? É algo que eu vou até... É algo que eu vou até comentar mais na frente, mas no nosso ambulatório do transplante, a gente recebe pacientes de todos os serviços do estado, né? E muitas vezes até de outros estados, porque nós somos o único serviço público, né, que transplanta aqui no Ceará. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente recebia um paciente que era tratado em outro serviço. Isso, às vezes, dificultava a gente ter informações do pré dele, apesar de a gente fazer, né, toda a análise, perguntar e coletar a história do paciente, mas tinha coisas que o paciente tinha no serviço de origem e também o paciente volta para o serviço de origem após determinado tempo de segmento. Né? Então, o paciente, às vezes, tem os dois médicos. Tem o médico assistente que indicou o transplante e tem o médico transplantador. Então, às vezes, o paciente acaba não voltando para o transplantador, né? E isso é uma coisa que a gente viu acontecer muito, né, no nosso acompanhamento. Vou mostrar para vocês as curvas, né? E isso também a gente acredita que teve interferência nos nossos resultados, que os pacientes, muitos perderam segmento ao longo dos anos. Então, cada ano que passava, a gente tinha menos pacientes para saber como estavam, porque os pacientes, né, não voltavam na consulta, porque voltavam para o seu serviço de origem, tá? Uma outra coisa que a gente quis fazer, né, levando em consideração que a gente tinha vários tipos de esquemas diferentes sendo utilizados, foi avaliar se existiam diferenças muito grandes entre as populações que eram submetidas a determinado tipo de condicionamento, né? E o que a gente viu é que não tinha nenhuma diferença significativa entre os grupos, então a média de ano de idade era mais ou menos a mesma. O tempo de enxertia plaquetária também não foi muito diferente entre os diferentes grupos de condicionamento, nem de enxertia neutrofílica. E o tempo de internamento também não variou muito, não teve nenhuma diferença estatística entre os grupos, né? O que deixa a gente mais tranquilo de saber que, apesar de a gente ter feito vários condicionamentos ao longo dos anos, eles não tiveram, assim, em termos de resultados para o transplante em si, para os pacientes, a gente não conseguiu ver nenhuma diferença importante entre eles, tá? E aqui são a nossa curva de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão, né? A gente estava até conversando com o Dr. Fernando, né? A gente estava olhando as curvas e a gente viu que a nossa curva de sobrevida global é uma curva boa, né? A gente tem uma sobrevida global em 5 anos de 80%, deixa eu pegar aqui certinho para dizer para vocês, mas é em torno de 84%. Então, uma sobrevida global bem alta, né? E a sobrevida livre de progressão em 5 anos, ela fica aí em torno de 57%. O que corrobora, né, outros estudos da literatura que também mostram sobrevida pós-transplante, né, livre de progressão, ou seja, paciente sem recaída, por volta de 50%, né, como eu comentei no início. Mas, para vocês darem uma olhadinha sobre essa questão da perda de segmentos, né, que eu estava comentando, vocês veem que embaixo do gráfico a gente tem esse number at risk, né? E tem os números. Então, isso aí é a quantidade de pacientes que a gente tinha ainda para analisar ao longo do tempo. Isso inclui os pacientes que já saíram por óbito, né? Mas também inclui todos os pacientes que foram excluídos do estudo, porque perderam segmento ou porque não tinham informação. Então, vocês veem que do ano 0, né? Que a gente tinha 109 pacientes, para o ano 5, a gente basicamente estava com metade dos pacientes. E sim, alguns saíram porque foi óbito ou porque a doença recaiu, mas muitos saíram porque
eles foram filtrados, né? Porque a gente não tinha mais essas informações deles depois de um tempo. Aqui eu trouxe algumas curvas que a gente fez de análise univariada, né? A gente fez algumas comparações para tentar ver se a gente conseguiria perceber alguma correlação positiva, né, entre os grupos. Nesse caso, a gente avaliou estadiamento precoce versus estadiamento tardio, né? E a gente não teve um valor significativo de comparação. E uma coisa que a gente estava até conversando, eu e o doutor Fernando, né, é que uma possibilidade para isso é que, além de ser, né, uma análise univariada, que a gente não consegue, tem vários outros fatores aí corroborando, né, que podem estar alterando a curva, ainda tem o fato de que a gente sabe que o muito importante, assim, para a gente avaliar sobre a vida pós-transplante, uma coisa bem importante é como o paciente está antes do transplante, né? Então, claro, se um paciente já entra com um estadiamento mais, né, avançado, ele vai ter um risco maior, mas se você consegue, né, que o paciente tenha uma resposta boa ao tratamento inicial, mesmo que ele tenha um estadiamento mais tardio, e que ele vá para o transplante, por exemplo, numa resposta completa, normalmente ele vai ter uma resposta boa. Né? Então, isso não é um preditor isolado, né, de mau prognóstico por si só. Mas a gente também não conseguiu ter, né, um P significativo, porque nosso N é pequeno e diminuindo ao longo dos anos de avaliação, então a gente não conseguiu ter uma diferença estatística significativa entre os grupos, tá? Aqui é a sobrevida livre de progressão relacionada aos pacientes ou melhor, sobrevida global relacionada aos pacientes que fizeram menos de 3 linhas e os pacientes que fizeram 3 linhas ou mais, né? Também a gente não teve relação significativa, apesar de a curva ter mostrado, né, uma melhor sobrevida global para aqueles pacientes que fizeram menos de 3 linhas, mas também não tivemos uma sobrevida significativa. E em relação à sobrevida livre de progressão também, nesse grupo, né, de 2 linhas ou menos e 3 linhas ou mais, o P ainda não significativo, a curva, né, mostrando essa tendência de melhor sobrevida para os pacientes que fizeram 2 linhas ou menos, mas não significativo, certo? E aqui a gente fez uma comparação de sobrevida global e sobrevida livre de progressão entre os diferentes grupos de condicionamento. Né? E também não teve diferença significativa. Né? Essa era uma das curvas que a gente acreditava que realmente não fosse dar uma diferença significativa e não deu mesmo, né? Porque, assim, vários condicionamentos diferentes, mas todos eficazes, como a gente viu, as populações são bem homogêneas, então é uma comparação mais fidedigna também entre os grupos, né? E não teve uma diferença estatística de sobrevida global, nem de sobrevida livre de progressão, apesar de ele mostrar aí uma curva um pouco melhor para o LACE, mas não foi significativo, certo? Então, na discussão, né, o que a gente vê é que o perfil dos nossos pacientes do serviço ele é semelhante aos outros estudos descritos na literatura, né? Então, a gente tem uma porcentagem maior de pacientes jovens, que é o mais comum da doença, né? E a gente percebe que os nossos pacientes tinham um equilíbrio entre os estadios precoce e tardio. Então, a gente tinha valores bem semelhantes ali entre quem era estadiamento 1, 2 no diagnóstico e quem era estadiamento 3, 4. Eu confesso que quando vi esse resultado, eu achei até que a gente teria uma tendência maior a ter pacientes em estadio mais avançado, por conta, né, de ser um sistema público de saúde, que às vezes os pacientes demoram mais para conseguir atendimento, mas era bem equilibrado. Em relação a pacientes recaídos versus pacientes refratários, a gente tinha mais pacientes recaídos após primeira linha do que pacientes primariamente refratários, né? 66% versus 31%. Isso daí normalmente indica uma maior quimiosensibilidade, né? Então, o paciente é mais quimiosensível, ele responde e faz menos linhas de quimioterapia normalmente, e isso pode estar relacionado a gente ter tido boas curvas de sobrevida global, né? Uma curva de mais de 80% em 5 anos, e um SLP um pouco maior do que a média da literatura, ali aproximadamente 60, um pouquinho menos de 60, comparado com em torno de 50 em outros trabalhos. Na nossa treatment-related mortality, né, que é a taxa de óbito até o D+100, foi bem baixa, né, de 1,7%, mostrando que apesar de ser um procedimento bem complexo, né, mas é um procedimento que já está, assim, a realização dele já está bem sistematizada, então
complicações relacionadas ao procedimento em si, né, para o paciente, não são tão grandes. E em relação ao uso de imunoterapias, né, como eu comentei, no nosso cenário, né, de Brasil e de sistema público de saúde, a gente vê que a gente ainda tem um uso muito mais frequente no cenário de pós-transplante, né? A gente usa muito pouco ainda no pré-transplante, tá? E dentro do cenário de pós-transplante, a gente ainda usa muito mais para paciente que recaiu do que para manutenção, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai mudar gradativamente ao longo dos próximos anos, porque tem se tornado cada vez mais, né, frequente a gente fazer solicitação de brentuximab de manutenção para os pacientes pós-Hodgkin. Então, eu acho que isso é provável que mude nos próximos anos, né? E, como eu comentei, o uso pré-transplante ainda é bastante limitado. Essa questão de associação com a manutenção de boa sobrevida livre de progressão em 5 anos, a gente até chegou a fazer a curva, tá? Mas eu nem coloquei para mostrar para vocês, porque, assim, o nosso N de pacientes que usaram imunoterapia no pré-transplante era só de 10 pacientes, né? Então, assim, a gente não teve uma avaliação fidedigna, porque o N era muito pequeno, tá? Em relação aos diferentes protocolos de condicionamento, reflete nessas adaptações necessárias no sistema público de saúde ao longo dos anos, mas não mostrou diferença significativa entre os grupos em relação a tempo de internação, enxertia ou sobrevida global. Em relação às curvas de sobrevida, né, a gente teve muitos bons resultados, tanto na sobrevida global quanto na sobrevida livre de progressão. Então, o nosso SLP em 5 anos foi de aproximadamente 60%, especificamente foi 57,6%, né? E estudos prévios, mais antigos, né, sobre transplante autólico em linfoma de Hodgkin, mostravam um SLP em 5 anos em torno de 50% a 55%. Então, a gente está bem próximo, né, dessa estatística, né, global aí relacionada ao transplante para os pacientes de Hodgkin. E nas nossas análises, né, univariadas entre os grupos, a gente não conseguiu ver resultados significativos, né? E um dos motivos é realmente essa questão de um N, que apesar de não ser pequeno, né, a gente tem 118 pacientes ao longo desse tempo de transplante, né? O doutor Fernando até estava comentando que a gente transplanta muito Hodgkin aqui no Ceará, né? E, assim, isso é bom, né? E a gente tem um N grande pro tempo, né, que a gente está transplantando. Mas muitos pacientes têm essa questão da perda de segmento, né? Então, por exemplo, eu tinha muitos pacientes do estudo que 1 ano, 2 anos, eu ainda sabia como eles estavam, porque eles voltaram na consulta, né, de avaliação. Mas depois eles perderam segmento, então eu não sei o que aconteceu com eles. Muitos pacientes a gente acaba tendo que excluir da avaliação porque a gente não tem essa informação. Então isso atrapalha, né, nossa análise estatística, com certeza. E uma coisa que a gente está tentando fazer agora, né? Eu não sei se o Hércules está aqui, mas ele está me ajudando bastante com essa parte da estatística, é tentar avaliar de forma multivariada, né? Isolando as variáveis. Porque uma outra coisa que atrapalha é que a gente faz aquelas curvas e você não está segregando as outras variáveis, né? Então, às vezes a curva dá não significativa por isso também. Teria que ser uma diferença muito grande para poder dar um P significativo, né, nessa análise univariada. Então, a gente está tentando segregar as variáveis aí, fazer uma análise multivariada por regressão de Cox, para ver se a gente acha algo, né, estatisticamente significativo na nossa população. E tentando também dividir outros subgrupos, como, por exemplo, separar a idade, né, e o status pré-TMO, que eu acho que é uma coisa que pode fazer diferença. Porque, como a gente estava conversando antes, né, os pacientes que vão bem para o transplante, né, que vão em resposta completa para o transplante, porque a gente sabe que eles têm que ter pelo menos resposta parcial. Mas se eles vão em resposta completa, normalmente eles vão melhor, né? Então, seria interessante aí a gente ver, e a gente está tentando trabalhar essas curvas aí de análise multivariada. Então, como conclusões, né, os resultados da sobrevida global e livre de progressão de 1 a 5 anos na nossa população foram bastante favoráveis e em concordância com os dados de estudos prévios da literatura. A gente tem uma tendência a maiores taxas de sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Isso pode refletir, né, o fato de esse estudo já incluir pacientes que fizeram uso de imunoterapia, porque a maioria dos estudos que avaliavam populações de Hodgkin são estudos mais antigos, assim, de 10 anos atrás. Então, isso aí já faz diferença, né? E o uso de diferentes condicionamentos, né, para acalmar nosso coração, que tem que ficar se adaptando com vários condicionamentos diferentes, não parece impactar em desfechos para os pacientes, né? O tempo de internação parece ser o mesmo, enxertia neutrofílica,
não teve diferença importante entre os grupos de condicionamento. E, como eu já comentei várias vezes aqui, né, a nossa limitação principal na avaliação dessa população foi essa dificuldade na coleta retrospectiva de dados, né, especialmente essa questão de status performance, scores prognósticos, né, que eu acho que ressalta a importância da gente sempre fazer isso quando a gente recebe um paciente desses, né, sempre calcular, porque é importante tanto para essa questão de análise estatística, como para a gente saber, né, como o paciente vai. E essa questão da perda de segmento dos pacientes após transplante também dificultou bastante a gente fazer essas avaliações entre grupos, né? E é isso. Obrigada aí pelo espaço. E o doutor Fernando aí pode assumir agora. Lara, parabéns, viu? Fico muito orgulhoso, muito feliz com o seu trabalho e muitas coisas que você traz aí, que são experiências de vida real, que mostram exatamente o que a gente está fazendo dentro da nossa realidade, dentro com todas as limitações e facilidades que a gente tem, né? Então, isso traz aí mostra que é viável, que é possível, né? Então, a gente fica muito feliz. Eu tinha alguns pequenos comentários, principalmente com relação à história do registro dos dados e, por exemplo, a determinação de doença Book ou não. Então, a gente sabe que inicialmente maior que 10 centímetros, depois maior que 5 centímetros, e fica toda essa discussão, mas que isso tem importância, né? E muitas vezes é necessário complementar com alguma radioterapia. Mas esses doentes vêm, como você citou, vêm de outros serviços, às vezes a gente não tem essas informações. A falta de drogas tem sido um problema, né, na questão dos condicionamentos. Agora mesmo nós estamos sem carmuchina, e aí a gente acaba tendo que fazer adaptações, como você mostrou. Nesse momento a gente está usando Buçai, sem o etoposide, porque o etoposide, o protocolo original, a gente estava tendo muita plaquetopenia pós-transplante, então a gente tirou o etoposide, tá? Uma dúvida que eu fiquei é que você cita que tem doentes que usaram brentuximab e nivolumab pós-transplante. Esses pacientes que usaram nivolumab foi no contexto de manutenção ou de resgate? Recaída, professor. Era só um É o paciente, resgate, na tá verdade. certo. E era um É, paciente que também tinha plano. Então, um paciente que fez Brentux e Nivo, né? Mas já era tá. também num cenário de recaída. Porque uma coisa muito importante que a gente vai, na verdade, é a possibilidade de você, que é o estudo AITERA, né, em que ele mostra que o recidivado refratário, que recai com menos de 12 meses, ou que você precisa de mais de uma linha de tratamento para entrar em remissão, esse indivíduo se beneficia de uma imunoterapia pós-transplante e cada vez mais tem estudos mostrando o uso não só do Brentuximab, mas do nivolumab ou até do pembrolizumab, na verdade, do pembrolizumab. Então, são inclusive associações de drogas, né? É uma coisa que é também colocado como possibilidade. Então, e aí a gente sabe que no cenário de tentar melhorar essa resposta pós-transplante, né, a sobrevida livre de progressão, se você tem imunoterapia, você certamente melhora isso, né? Sem dúvida nenhuma, é interessante saber que 66% dos nossos doentes são transplantados por recaída e que em torno de 31% é porque é refratariedade primária, né? E a gente fica muito feliz com a sobrevida global de 80, acho que é 87%, você falou 86, 87%, 84. 84%, e a sobrevida livre de progressão de 57%, que é exatamente o que está dentro da literatura, até um pouquinho mais, né? E com uma taxa, uma mortalidade relacionada ao transplante de 1,7, quer dizer, é muito bom porque a gente sabe que é um procedimento muito seguro no nosso serviço. Então, com essas considerações, eu queria abrir e pedir que o Guilherme fizesse um comentário ou perguntas para você, Lara. Por favor, Guilherme. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, pessoal. Queria primeiramente parabenizar a Lara, excelente trabalho. Achei muito interessante. E o comentário que eu deixo assim, que é sempre bom
a gente materializar o que a gente anda fazendo ao longo dos anos, né? Para a gente ter informações de como está sendo tratado nossos doentes, de como está sendo os resultados, que a partir daí, da materialização desses resultados, no estudo como a Lara fez, a partir daí dá para a gente melhorar, ver onde os pontos que podemos melhorar, onde está sendo bom, onde está sendo ruim. Inclusive, destacar a importância aí cada vez mais da imunoterapia, né? Principalmente, como o doutor Fernando falou do estudo, desses pacientes que são refratários ou que recaem com menos de 12 meses, a importância de manter a imunoterapia pós-transplante. Gostei muito de ver que, apesar de ser a menor parcela, né, dos pacientes que são curáveis, que são refratários ou recaídos, né, tem um grande resultado, o transplante autólogo tem um grande resultado, muda muito a história dessa doença, e, inclusive, o doutor Fernando até uma vez falou para mim, numa das visitas, que o que motivou ele a fazer transplante justamente foi esses pacientes jovens, que eram recaídos, refratários, que fazia vários outros esquemas de quimioterapia, não respondia muito bem, e a gente percebia o quanto era sofrido para esses pacientes, né? É uma história assim arrastada de sofrimento, e que muitas vezes, quando era resistente à quimioterapia, não tinha muita coisa a fazer senão o transplante. Exatamente. Obrigado aí pela lembrança, Guilherme. Eu queria então pedir a Mariana Saraiva que fizesse um comentário, perguntas, dúvidas, Mariana. Professor, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Lara, né, pela excelente apresentação, muito interessante, ela traz os dados do transplante autólogo no contexto do linfoma de Hodgkin. O que me chamou a atenção foi os tipos diferentes de condicionamento, né, que a gente tem tratado ultimamente por conta da falta de algumas drogas. O condicionamento não teve nenhuma influência nesse tipo de paciente, nem em mortalidade, nem em progressão livre de doença posterior, certo? Chama a atenção o contexto da imunoterapia, que na maioria das vezes foi utilizado no contexto de doença recaída, né, pós-transplante, sendo que hoje, cada vez mais, a gente deve pensar nessas medicações como terapia de manutenção pós-transplante, né, como alguns dos pacientes usaram, como até o Arthur colocou na última aula dele, então acho importante a gente lembrar. E também vale a lembrança de judicializar, caso o paciente esteja no nosso serviço. É interessante também, me chamar a atenção, a questão da perda de dados, né, dos pacientes, que acaba que, como nós somos o único serviço do SUS hoje no Ceará que transplanta, muitos pacientes são encaminhados de outros serviços, até mesmo de Cariri, de Sobral, e muitas vezes a gente perde o segmento desse tipo de paciente. Então, seria até interessante a gente, talvez, tentar manter o contato, né, com os assistentes posteriormente, para a gente avaliar melhor esses dados de como foi que os pacientes que a gente perdeu o segmento ficaram. Acho que é basicamente isso. Parabéns, Lara, pelo brilhante Obrigado, Mariana. Na verdade, eu queria passar a palavra para a doutora Helena Pitombeiro. Doutora Helena, para quem ainda não conhece, mas é nossa professora emérita da universidade, e a doutora Helena é uma referência e foi quem começou o ambulatório de linfoma de Hodgkin no nosso serviço, né? E eu gostaria então de ouvir os comentários dela e as observações que acho que são muito interessantes para nós todos. Por favor, doutora Helena. Bom dia a todos. Fernando, você Bom disse dia. que esses meninos não me conhecem, eu fico triste. Acho Tem, que eu tem pessoas vou aqui. mandar um retratinho para cada um. Não, é porque tem pessoas aqui que não são do nosso serviço, doutora Helena. Não, mas Online, viu? bom dia a Os do todos. serviço lhe conhecem, com certeza. Bom dia, Lara. Muito obrigada, Lara, por se dedicar ao Hodgkin. Nós abrimos o ambulatório de doutora. Hodgkin.
É uma felicidade enorme, Lara, ter alguém que gosta desse tema assim. Em 1980, quando eu fiz minha tese para professor titular, que na época era tese, foi quando eu abri um ambulatório de Hodgkin para os dados. E nessa época também, Lara, uma grande dor que a gente tinha era uma coisa que você, quantos anos depois, né, me apresentou no seu trabalho, a falta de informação no prontuário. Isso é uma coisa que dói na gente. Agora, muitas vezes nós mesmos preenchemos o bendito prontuário, né? E muitas vezes deixamos passar. Mas isso é uma coisa que eu acho que cada dia mais está melhorando e nós vamos cada vez melhorar mais. A segunda coisa também, por exemplo, quando ela diz que tinha 3 pacientes sem registro de tratamento, do tratamento feito, Fernando, eu fico me perguntando onde é que escreveram o resultado. Porque algum tratamento ele fez, se ele está aí, se ele chegou no transplante, alguma coisa ele fez. Onde é que anda, eu não sei. Mas o que eu queria mesmo dizer, Lara, era assim, eu hoje estou sentindo a realização de um sonho. A minha vida inteira eu sonhei, quer dizer, desde que começou o transplante, que eu vi o grupo de Curitiba, que eu mandei pacientes para transplantar em Curitiba, eu tinha um sonho de ter o transplante no nosso meio. Até que apareceu o doutor Fernando, com juízo um pouco avariado, eu vou iniciar o transplante aqui. E olha, não foi fácil, mas eu queria aqui, não quero. Fernando, eu estou tão longe, eu estou a 5.000 quilômetros de vocês, mas quando eu voltar, Lara, eu queria me sentar contigo. Se tu vai continuar estudando Hodgkin, eu queria um dia me sentar com você, para a Com gente ter certeza, doutora. umas discussões. Vamos. Mas aí, Fernando, eu fico muito, muito feliz. Eu quero aproveitar essa oportunidade muito mais para louvar o seu trabalho e agradecer. Porque se não fosse a sua persistência, a sua paciência, a sua boa vontade, o seu trabalho, nós não teríamos transplante. Então, agora, com todo esse resultado, 118 pacientes transplantados, seria para nós 118 pacientes perdidos. Quer dizer, essa curva que você tem de sobrevida é uma curva muito boa, é uma curva comparável a outros centros muito mais importantes, com muito mais condição. Agora, uma coisa que eu gostaria muito, Lara, era que a gente pudesse ter todas essas drogas, como você disse aí, como manutenção. Aí eu pergunto para o Fernando qual é a possibilidade da gente ter transplantar e já começar essas novas drogas. Não esperar que o doente recaia. Eu primeiro quero lhe agradecer pelas palavras. Eu quero dizer que a senhora tem uma parcela de contribuição importante nisso. Né? A doutora Helena me ajudou muito na implantação do transplante, então é importante a gente registrar isso. Na verdade, assim, tem autorização para a utilização do brentuximab, mas a APAC que foi liberada não cobra o valor. Então, na verdade, a gente não consegue usar, a não ser que seja judicializado. E para que a gente possa melhorar essa sobrevida livre de progressão, que é em torno aí de 50% na maioria dos serviços, a única forma seria fazendo drogas de manutenção. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais tentar encontrar essa alternativa. Sabe? Eu acho que isso faz a diferença e é preciso discutir isso, porque é um momento em que você passa a ter uma visão do processo do tratamento como uma jornada, né, do paciente, até o diagnóstico,
o tratamento inicial, a chegada ao transplante, o pós-transplante, e tentar evitar aquela recaída. Porque na recaída, se a gente não fez a manutenção, nós vamos usar drogas mais caras, né? Inibidor de checkpoint, muitas vezes vamos ter que partir para transplante halogênico, e não só a questão da qualidade de vida desses pacientes, mas também a morbimortalidade que isso acarreta. Então, acho que a gente tem que, talvez, sensibilizar, né, os órgãos competentes que autorizam e permitem que a gente possa utilizar essas novas drogas, para que haja que isso é uma coisa racional, né? Então, acho que é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente não pode perder aí o foco, né? E porque ele é necessário, e eu acho que a gente tem que seguir adiante dessa forma. Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que, se não houvesse a possibilidade de resgatar esses pacientes com transplante, a gente teria um número muito maior de pacientes com óbito. Então, é algo que me preocupa um pouco, porque se a gente olha só o tratamento quimioterápico, ele não é compatível com aqueles valor lá de, quando a gente lê os livros, né? Fala-se cura de 75, 80% de Hodgkin, né? Tratamento de linfoma de Hodgkin, com quimioterapia. E, na verdade, na vida real não chega a isso, né? A gente já levantou aqui já publicou isso, inclusive. A gente, no máximo, chega a 60%, e pelo menos 40% das pessoas têm que ser resgatadas com transplante. Algumas não são, porque não são quimiosensíveis, então não vão para transplante, como a Lara colocou muito bem. Mas eu acho que é um esforço conjunto de todo mundo para tentar conscientizar, né, uma doença potencialmente curável, né, e que a gente tem que continuar tentando. Então, quero muito agradecer, doutora Helena, pelo seu trabalho pioneiro, né, no primeiro ambulatório aqui do nosso serviço, da Universidade Federal do Ceará, e agradecer a Lara pela apresentação, pelo resumo, pelo trabalho, pela dedicação. Acho que é muito importante a formação de novas pessoas e com a conscientização da importância. Então, é isso, uma parte do nosso trabalho, ela tem essa função, né? Formar bem, formar pessoas com consciência, com clara evidência da necessidade de se apropriar do conhecimento e fazer adequadamente, fazer da melhor maneira possível. Então, eu queria agradecer a todos. Nós estamos chegando ao final. Da minha parte, eu quero desejar um feliz Páscoa a todo mundo, com vocês, com a família de vocês, que fiquem todos bem. E passo a palavra, então, para a Lara, para ela concluir aí a apresentação. Feliz Páscoa também para todos. Eu queria agradecer, né, ao Dr. Fernando por me estimular também a fazer esse trabalho. Obrigada, doutora Helena, e por todo o auxílio, que ela também me auxiliou bastante. E ainda vai auxiliar, né, doutora, com essas nossas conversas aí já marcadas. Mas eu acho o Hodgkin uma doença muito interessante. Assim, realmente é uma doença que eu acho interessante e que tem muita coisa nova, né, que eu acho que vai mudar mesmo ainda mais a realidade dessa doença, né, ao longo dos próximos anos. E uma coisa, só que eu me lembrei agora que a Mari comentou, né, que eu acho que super vale a pena também, fica como uma sugestão para o serviço de transplante, é isso de você manter o contato, não sei, talvez deixar tipo eu não sei se teria uma equipe de serviço social, alguém que pudesse, tipo, entrar em contato com esses pacientes que eventualmente pedem segmento, para ter informações mesmo, né? Tipo, a doença voltou, tá bem, faleceu e tudo, porque para as estatísticas ajuda mesmo, né? Porque eu acho que seria, assim, meio inviável a gente manter esses pacientes em segmento para todo sempre no pós-transplante, né? Considerando que o volume é muito grande. Mas acho que seria legal isso, porque realmente ajudaria a ter essas informações, né? Que às vezes acabam se perdendo. Nós Ô, iniciamos, Lara, viu, Lara? Fernando, Desculpa, deixa eu pode só falar, pode falar. fazer uma proposta aqui para a Lara. Nós podemos estudar, Fernando, e eu tenho esse levantamento de vários anos,
aqueles pacientes considerados curados, ou seja, mais de 10 anos em remissão completa da primeira remissão. Então, se eu tiver a característica desse doente, em uma análise multivariada dele, desde como ela citou ali o estadiamento precoce, estadiamento tardio e tudo, eu acho que a gente tem pelo menos uma visão assim geral do doente. Agora que ela está interessada em Hodgkin, eu vou me grudar nela. E não sei se o Fernando acha interessante, mas eu acho ver por que aquela criatura respondeu e a esta outra criatura, com a mesma idade, mesmo sexo, não respondeu. Entendeu? Isso fica assim no meu juízo. Desculpa a doidice aí. Não, é você desenhar um perfil, né? Um perfil de resposta, né? Você poder identificar isso, é importante. Queria só fazer um último comentário, que nós já iniciamos ano passado, um ambulatório que a gente chama de Long Term Follow-up, né? Então, até porque como a gente informa os dados ao CIBMTR, ao Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, a gente tem que fazer um segmento. Então, há uma mudança, né? Nesse reporte, e aí nós temos a Beatriz Pitombeira fazendo, o João Paulo vai começar, João Paulo Vasconcelos, e tem o Rafael que tem feito isso também, Rafael Alencar. Então, muito importante, uma das discussões mais importantes do transplante é não só com o transplante, mas com os tratamentos, é o que a gente faz com a vida do indivíduo, né? Como é que esse indivíduo vai viver a partir dali. Então, essa é uma pergunta atual, necessária, né? Porque ela valida tudo que a gente faz hoje para a gente compreender o que a gente pode fazer melhor no sentido de complicações pós-transplante, de complicações cardiovasculares, doenças hormonais, segunda neoplasia. Então, é o chamado long-term follow-up. Então, isso é muito, muito importante, a gente está atento a isso, né? Aos chamados efeitos tardios do transplante, da químio, da rádio, né? Para que a gente possa, conhecendo, otimizar e melhorar o nosso suporte. Tá? Pessoal, muito obrigado. Parabéns, Lara, mais uma vez. Obrigado, doutora Helena, pela participação muito valiosa. Aí, feliz Páscoa para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.